Pedro Forte, que é promotor de justiça aqui no Rio de Janeiro, professor da Cândido Mendes, também um especialista no tema. Doutor pela Universidade de Oxford, LLM pela Universidade de Harvard, bacharel em Direito pela UFRJ, em Administração pela PUC. Então, um super currículo, e o Pedro vai iniciar a exposição sobre o tema. Pedro tem a palavra. Obrigado. Queria iniciar agradecendo ao convite, cumprimentando a todos os responsáveis pela organização, a PGE, Procuradoria-Geral do Estado, DPGE, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Cândido Mendes e a Universidade de Florença, né, que são os principais organizadores, instituições organizadoras. Queria cumprimentar os meus colegas de mesa e os outros professores presentes e membros da plateia. O meu tema diz respeito principalmente às reflexões sobre os robôs judiciais e sobre os algoritmos, né? Foi um tema que me foi proposto pelo Eduardo Tostes, quando ele fez o convite, e aí ele me pediu para falar sobre a partir de um artigo que foi publicado há 2 anos atrás, no Asian Journal of Law and Society, né? The Path of Digital Justice, Judicial Robots, Algorithmic Decision Making and Due Process of Law, que seria traduzido como Os Caminhos da Justiça Digital, Robôs Judiciais, Decisões a partir de Algoritmos e o Devido Processo Legal, né? Então, missão dada é missão cumprida. Eu vou começar a falar a partir desse texto, mas eu, ao longo dos últimos anos, publiquei 5 artigos sobre esse tema, ou ligados a esse tema, em periódicos internacionais, não só nesse asiático, mas também na Europa, no México, e aí eu vou usar referências desses outros trabalhos ao longo da minha apresentação. Eu vou tentar falar pausadamente, porque eu sei que a gente está sendo também traduzido ao mesmo tempo, e aí é importante para dar tempo para que a tradução seja feita e não seja como os nossos amigos italianos têm uma expressão, né, traduttore traitore, né? Então, vamos esperar para que dá tempo para o tradutor traduzir sem trair o que eu estou dizendo. Indo adiante, esse artigo sobre os robôs judiciais, ele basicamente busca uma questão-problema, que é a seguinte: como que os algoritmos poderiam apoiar uma decisão jurídica? E, obviamente, surge também uma subquestão, que é se esses algoritmos, ou se, em última instância, robôs, poderiam vir a substituir juízes, ou juristas, advogados, né? Se poderiam vir a trabalhar em substituição aos profissionais da área jurídica. E aí a minha palestra, para discutir esse tema, vai ser dividida em 3 partes, rapidamente, porque eu não tenho muito tempo, né? Tenho 20 minutos. Então, primeiro eu vou fazer um posicionamento desse tema, depois eu vou discutir essa questão principal, e depois eu vou fazer pequenas considerações sobre o controle normativo dos algoritmos, né? Então, a primeira questão, posicionamento do tema. Esse tema ele é um tema que diz muito respeito ao que foi discutido na palestra anterior, do professor Emílio Santoro, no sentido de que, aproveitando certas questões que foram colocadas por ele, sempre se buscou fazer com que quem diz a lei, ou pelo menos esse é um projeto do iluminismo, né, aplicasse o direito sem que houvesse discricionariedade, sem que houvesse algum grau de margem política na decisão jurídica, né? Então, aquela ideia do Montesquieu de que o juiz é a boca da lei, né? La bouche de la loi. E quando se fala, então, em computadores ou em algoritmos, em robôs tentando substituir os juízes, um pouco é a busca por esse ideal, né? Um ideal de completa objetividade, de completa imparcialidade e de uma aplicação lógica, silogística do direito, né? Como se não houvesse essa diferença, né, entre o texto legal e as normas e as regras, que foi muito bem colocado pelo professor Emílio Santoro, né? Então, é importante a gente ter essa visão do realismo jurídico, que é uma visão que eu também trago e também compartilho,
e transcender um pouco isso, né? Transcender um pouco essa visão do positivismo clássico, né? de uma busca por um silogismo formal, lógico. Então, o posicionamento do tema ou debate é muito a partir, inclusive, da escola de Bruxelas, né, que está bem representada aqui pelo Gianmarco também, que é pesquisador atualmente lá. Então, quando eu me deparei com esse tema pela primeira vez, foi a partir de contato com professores e pesquisadores da Universidade Livre de Bruxelas. Então, o David Restrepo Amaryllis, por exemplo, fala numa virada matemática, a mathematical turn, na interpretação jurídica, né? E aí ele fala que, ao longo das últimas décadas, alguns dos termos jurídicos têm sido substituídos justamente por fórmulas matemáticas, por equações e por indicadores jurídicos. Então, muitas vezes a gente tem um número, uma escala numérica, para simbolizar determinadas questões. A gente tem o índice de Rule of Law, né, que seria a qualidade das nossas instituições, que é uma coisa que é, aliás, estimulada pelo próprio ONU, né? Então, tem certos indicadores normativos que caracterizariam essa virada matemática, né? Esse mathematical turn na legislação. E o Gregory Leukovitz, que é outro professor da Universidade Livre de Bruxelas, foi quem falou, pela primeira vez que eu ouvi, sobre direito algorítmico, né? Numa palestra que ele fez aqui na Fundação Getúlio Vargas. A gente convidou os professores da Universidade Livre de Bruxelas em 2016. Ele falou disso, da necessidade de se fazer intervenções normativas e controlar esses algoritmos, né? E, finalmente, mas não menos importante, o Benoit Friedman, né, que é o grande expoente do Centro Perelman, que foi professor tanto do Gregory quanto do David, falava que a gente tinha que prestar atenção e transcender o direito escrito. E aí ele criou uma bela categoria, né? A gente tem, em inglês, o UFO, Unknown Flying Objects. O professor Benoit Friedman criou os UNOs, Unknown Normative Objects, objetos normativos não identificados. Que ele diz, olha, a gente está acostumado a pensar em só direito escrito, vamos pensar em equivalentes funcionais, coisas que têm o mesmo efeito do direito, da norma posta, mas que não são necessariamente uma lei, um decreto, uma decisão judicial. E aí o algoritmo é justamente um desses UNOs, um desses Unknown Normative Objects, né? Um desses objetos normativos não identificados. Aproveitando também da palestra anterior, aquele conceito clássico do John Austin, né, de que o direito são comandos baseados em ordens, né, commands backed by orders, né, os algoritmos eles são fórmulas matemáticas que têm instruções que acabam comandando os usuários dessas tecnologias a determinadas condutas que eles não podem resistir. Então, tem uma certa semelhança, uma certa analogia entre essas fórmulas matemáticas algorítmicas e as normas. E aí, quando é que a gente passa para a questão dos robôs judiciais, né? Existe atualmente nos Estados Unidos um programa chamado Compass, que é basicamente um programa para definir indicadores numéricos para a probabilidade de reincidência de determinados acusados de crimes na justiça americana. E aí, esse programa pretende criar determinados padrões objetivos, eficientes e claros e combater a subjetividade dos juízes. Mas uma entidade chamada ProPublica fez uma crítica muito contundente desse programa, né? Dizendo que ele discriminava contra determinados acusados da raça negra. E aí deu exemplos concretos de uma jovem de 18 anos que teria sido descoberta andando com uma bicicleta que não lhe pertencia, foi presa, e aí, quando foi feito o score dela de reincidência, era 8, numa escala de 0 a 10. E um acusado branco, de 41 anos, que já tinha sido condenado por roubo armado, foi capturado cometendo um pequeno furto, e o score dele era 3. Então, a partir daí, se viu que havia muitos falsos positivos para acusados negros, o dobro em relação a acusados brancos, e muitos falsos negativos para acusados brancos em comparação com os acusados negros. E aí eles apresentaram um relatório questionando e criticando a suposta neutralidade e objetividade desse índice provocado pelo algoritmo. E aí os desenvolvimentadores desse software, né, apresentaram uma resposta, dizendo, olha, esse programa ele nunca se apresentou como estritamente objetivo.
né, mas como mais objetivo do que os julgadores humanos. Mas como esse algoritmo, essa fórmula matemática, ela é treinada a partir de uma amostra real de casos concretos, e como a realidade em si é discriminatória, ou seja, como a polícia prende mais negros do que brancos, né, o algoritmo pode e acaba reproduzindo a discriminação que existe na prática da experiência judicial, né? Então, o que eles propuseram é o seguinte, que a gente pensasse nesse algoritmo em comparação com os juízes humanos, né? Ou seja, a ferramenta de apoio à decisão judicial em comparação com os juízes humanos. E, além disso, se argumentou o seguinte, olha, esses algoritmos eles são uma ferramenta de apoio, né? Eles não são um substituto aos juízes. Mas aí a gente percebe um problema, né? Que muitos de nós, né, acabam vendo essas tecnologias de uma maneira personificada, né? Antropomórfica, como se fossem equivalentes a seres humanos e como se tivessem uma mente superior. Então, a gente acaba vendo esses números de uma maneira encantada, né? E a gente não pode nem idealizar positivamente e nem, de uma certa maneira, demonizar a tecnologia. Tem que se buscar uma análise crítica a partir, de fato, enfim, das possibilidades e dos limites dessas tecnologias. Nem os maiores críticos, né, recomendam que se abandone completamente todas essas tecnologias, né? Então, Cathy O'Neil, Virginia Eubanks, que têm criticado muito o uso dessas tecnologias, buscam reformá-las, porque, de uma certa maneira, acaba que é inevitável que a gente tenha que lidar com elas, né? Então, justamente, a proposta que se tem é de fazer um controle normativo desses algoritmos, né? E não simplesmente abandoná-las. Mas, antes de eu entrar na discussão do controle normativo dos algoritmos, que é a terceira parte da minha apresentação, eu preciso enfrentar a pergunta, né? Mas será que é possível, então, que a gente imagine e tenha robôs judiciais? E aí existem algumas dificuldades. Uma das dificuldades é que as tecnologias têm certa dificuldade em coletar dados, em traduzir dados e evidências enfim, em números, né? Então, alguns exemplos concretos. Esses carros automáticos, no início, tinham grande dificuldade de captar neve e de medir distância em neve. Quando testados na Austrália, eles tinham dificuldade em identificar o que era aquele canguru, aquele bicho que ficava pulando de uma maneira que a tecnologia não identificava. E também tinha dificuldade em identificar a bicicleta, né, porque tem uma certa transparência, uma velocidade irregular. Então, esses são alguns exemplos concretos da dificuldade dessa tecnologia em traduzir dados da realidade concreta em algo mensurável e que vai fazer parte do processo lá de análise lógica da tecnologia. Um outro problema é de identificar o contexto, né, de fazer certas traduções do contexto. Então, uma ideia da Microsoft, por exemplo, foi de criar um bot que fosse reproduzir uma jovem de 18 anos e fosse interagir com as pessoas no Twitter como um jovem normal de 18 anos. Aí eles lançaram um piloto na China. E aí deu certo, todo mundo interagia com o bot respondia, o robô era educado, era gentil, era cordato. Aí resolveram lançar, então, o bot Tai no mercado americano. Em 24 horas, depois de interação e do pessoal atacar e agir mal com aquele bot, ele começou a reproduzir impropério, insultar os outros, ser discriminador e falar um bando de bobagem que a Microsoft teve que desligar o bot. Então, é sinal de como é difícil para a tecnologia lidar com esses contextos e entender o clima, e entender quando é que ela está sendo submetida a algum ataque, como foi o caso desse bot da TAI. Uma outra dificuldade que existe também para essas tecnologias diz respeito a algo que é muito caro aos juízes, né? A gente viu na palestra anterior que, enfim, existe um certo elemento de arte na atividade jurídica, na atividade judicante, né? Então, não por acaso, a filosofia do direito, em inglês, é jurisprudence, prudência jurídica, né? A prudência é algo que caracteriza a arte de julgar. Será que seria possível para um determinado robô, uma tecnologia, atuar de forma prudente, né? A gente tem um teste concreto que eu descobri e que uso nesse artigo, que é o seguinte: foram treinados computadores e algoritmos com inteligência artificial para jogar jogos de Atari. Vocês se lembram do Atari? Perguntar isso vai revelar a idade das pessoas. Eu me lembro, né? Então eu estou entre os que jogou Atari.
E um dos jogos que é importante para esse meu exemplo é o Pac-Man. Se vocês se lembram do Pac-Man, o Pac-Man era um jogo que envolvia uma certa paciência e uma certa prudência. Era necessário desenvolver uma certa estratégia para que o Pac-Man se escondesse dos fantasmas, do ataque dos fantasmas. E quando os algoritmos com aprendizagem de máquina são treinados para jogar Pac-Man, eles performam de maneira péssima. Eles performam em cerca de 12% do melhor jogador humano. Né? Por quê? Porque eles não conseguem aprender e desenvolver com aprendizagem de máquina espontaneamente, por tentativa e erro, como é o caso das novas tecnologias, essa prudência. Né? Então, pelo estado da arte da tecnologia atual, os algoritmos eles têm dificuldade em atuar de maneira prudente, e o caso do Pac-Man exemplifica essa limitação contemporânea da tecnologia. Né? Então, é muito difícil atualmente para esses algoritmos e para essas tecnologias exercer essa capacidade de prudência. São muito bons para jogar xadrez, né? Porque é uma questão muito de quebrar números, né, de estatística. Também conseguiram ser muito bons no jogo Go, que é um jogo de estratégia oriental, em que o computador derrotou o melhor jogador humano, mas Pac-Man ainda impõe um teste para essas tecnologias poderem exercer prudência, poder exercer certas competências para as quais eles não estão treinados. É possível, de uma certa maneira, que isso seja desenvolvido, né, e uma das propostas que eu faço num outro artigo é de um teste prudencial, né, para essas novas tecnologias. Mas, indo adiante, com relação à questão jurídica, né, a gente tem que discutir o controle normativo desses algoritmos. Né, e aí isso passa pelo que tem sido chamado de regulação algorítmica, que é uma expressão usada pela Karen Young, lá de Birmingham. Né. Inicialmente, ela viu a regulação algorítmica como o uso dos algoritmos para regular as atividades humanas, mas, num artigo recente, ela tem trabalhado a questão a partir da regulação também dos próprios algoritmos, e tem participado do esforço da União Europeia de uma regulação desses algoritmos. E a gente entende que essa é uma visão mais ampla, que tem que ser levada, de fato, em consideração. Além dessa questão da regulação algorítmica, outros autores se referem à auditoria algorítmica. Né? Então, o Ariel Erzak fala em auditoria algorítmica, professor de Oxford. A própria Kate O'Neill também falou, em 2016, de auditoria algorítmica. E é importante, então, que existam mecanismos para que determinados agentes possam ter acesso a essas fórmulas matemáticas para avaliar se, embutidos no código, existem injustiças ou ilegalidades, justamente para tentar, de uma certa maneira, corrigir e reparar essas injustiças e essas ilegalidades. E aí, enfim, tem um exemplo concreto, né, da prática aqui no Brasil. No contexto dos Jogos Olímpicos de 2016, houve dinâmicas de geopricing e geoblocking, né, bloqueio geográfico e precificação geográfica, que são hipóteses aí de discriminação geográfica. Então, uma empresa de tecnologia conseguia identificar pelos cookies o ID, a localização de certos consumidores. E aí identificava, no contexto dos Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro, se aqueles consumidores estivessem tentando comprar produtos do Brasil, eles teriam bloqueado o acesso a determinados serviços, a determinadas reservas de hotel, ou então teriam que pagar mais caro do que consumidores de outros países cujo ID fosse do exterior. E aí esse caso foi investigado pelo Ministério Público a partir de 2016, e a gente constatou, de fato, né, eu acabei sendo responsável por esse caso, a gente constatou, de fato, que aquela empresa praticou essa discriminação geográfica e foi, então, ajuizada uma ação civil pública com o objetivo, justamente, desse controle normativo do algoritmo. Né? Então, é um projeto que a gente tem que pensar os modelos. Existem modelos, como falou aí o defensor-geral na abertura, né, diferentes, modelos públicos e modelos privados, modelos também com ênfase administrativa, em regulação, modelos com ênfase em controle jurídico através do Poder Judiciário. Aqui no Brasil existe um mix, né, um modelo híbrido, e esse modelo, enfim, tem que ser afinado com o desenvolvimento de capacidade institucional dos vários atores para poder enfrentar esse problema. Mas é um problema já que não é mais teórico, né, é um problema real, concreto, e temos até esse caso específico dessa ação judicial, que está em andamento agora no STJ,
como um exemplo de que isso, de fato, acontece na prática, né? Então, eu tenho que caminhar para o encerramento do tempo. As minhas considerações finais são no seguinte sentido, né? Logo que a internet foi popularizada, Perry Barlow, que era o letrista de uma banda americana de rock, né, o Grateful Dead, fez uma declaração da independência do ciberespaço, em 1996. O ciberespaço não poderia ser controlado. Em 18 anos, a gente mudou o contexto. E aí, o Tim Berners-Lee, que foi um dos inventores da internet, fez uma chamada por uma carta magna para a web. Então, a gente mudou de um clima de total liberdade, quase anárquico, para um clima de uma chamada por uma Constituição, né? Que é algo até que o Gunther Teubner tem teorizado a partir dos fragmentos constitucionais dele e de uma ideia de uma lex internetica, né? Então, esse é o clima atual. É um clima que foi de um período mais libertário e anárquico para um período de uma constitucionalização da internet, né? Como fazer isso? E o que pode estar ao alcance disso, né? Aí a gente tem que voltar para o realismo jurídico e aí trazer os ensinamentos lá do Carl Llewellyn, né? O Carl Llewellyn, ele falava justamente, né, que é muito difícil, de uma certa maneira, que o direito escrito reproduza toda a realidade, não reproduz, né? Então, a gente tem que entender, quando a gente pensa no direito, no senso do jurista, né? Ele usa uma expressão que parece meio crua, né? A horse sense, né? O senso do cavalo. O cavalo, ele sabe uma série de coisas que ninguém ensinou para ele, mas que ele sabe. O jurista também sabe uma série de coisas que ninguém ensinou para a gente, mas a gente sabe. E a gente tem que transcender um pouco essa ideia do direito escrito e pensar nas tarefas equivalentes ao direito, à normatividade, que são realizadas pelos algoritmos e regular de uma maneira ampla, né? E a última das considerações finais é que essa é uma tarefa para as cortes, para os administradores, para os cidadãos e também para os juristas. A gente não pode deixar essa tarefa somente para os profissionais de informática, porque eles não estão tão preocupados com isso como a gente acha que deveriam estar preocupados, né? Então, esse é um desafio para as cortes europeias, para as cortes interamericanas, tanto no nível regional quanto no nível nacional e local. Muitíssimo obrigado mais uma vez pelo convite.